Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Não é um tema novo, é um tema que a gente já veio falando, mas é muito importante, a gente quer reforçar esse processo agora, e principalmente, porque eu nem sei se todos sabem, esse tema de inserção correta de reserva de cliente posto, os campos cliente posto, eles são auditados. Nós temos uma equipe de processos de reservas que fazem algumas auditorias. Alguns dos hotéis já devem ter recebido algum tipo de e-mail, algum questionamento, né? Então, é importante que todos os hotéis saibam que existe esse processo de auditoria que a gente precisa fazer corretamente, tá? Para que vocês não sejam, para que os hotéis não sejam impactados. Eu vou deixar aqui, eu vou ficar observando o chat, a Carla vai fazer a apresentação, e aí qualquer dúvida, vocês podem ir colocando no chat, que a gente, no final da apresentação, a gente esclarece todas as dúvidas, tá? O que é mais importante aqui? Sintam-se à vontade, não fiquem receosos, tragam todas as dúvidas, tá? Porque esse é um momento nosso aqui, de reservas, de esclarecer todas as dúvidas. A gente vai ser rápido, porque a gente vai focar principalmente só nessa questão de campus cliente posto, tá? Mas a ideia é sanar todas as dúvidas. A gente sabe que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A Carla preparou com carinho para vocês essa apresentação e a gente trouxe diversos cenários. Bom, então, a gente vai começar, vou passar a palavra para a Carla, e aí, no final, a gente esclarece todas as dúvidas que vocês trouxerem aqui, pode ir colocando no chat, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Ai, gente, me desculpe, eu até esqueci de reforçar isso sobre o chat. Não sei se todo mundo que está aqui participou de reuniões anteriores que a gente já vem fazendo, mas nesse modelo de reunião com transmissão ao vivo, vocês não conseguem abrir a câmera e nem abrir o microfone para tirar as dúvidas por áudio. Então, todas as perguntas têm que ser digitadas no chat, e todas as perguntas que a Elaine não conseguir responder aqui, eu recebo esse relatório e passo para ela, e aí, na sequência, ela consegue responder para todos vocês, tá bom? Obrigada, Jade, obrigada a todos pela presença, né, mais um nesse Conecta, né, reforçando aí o processo de inserção e ajuste dos campos clientes posto no VHF. Então, é sempre importante reforçar, né, esse ponto que é crucial aí para nós como hotel, como Atlântica, enfim, nas informações e dados corretos de quem compra e quem intermedia, né, para quem intermedia a compra das reservas, das hospedagens aqui conosco. Então, o objetivo então, a gente vai falar brevemente o que é a agência TMC, é importante reforçar, né, a questão dos campos cliente posto e o ajuste, né, ou inserção desses campos em reservas. Isso abrange tanto, importante a gente reforçar, por mais que os exemplos vão trazer, que serão trazidos durante a apresentação, são de reservas individuais, o processo é o mesmo para grupos, tá? Isso não difere. Então, quando a gente fala reservas aqui, é tanto individual quanto grupo. Então, vou trazer exemplos de reservas que elas migram, né, de outros canais, e como que a gente tem que conferir e ajustar, mas no processo de reservas de grupos, a dinâmica é a mesma, né? O que eu devo inserir dentro do campo cliente do VHF e o que tenho que inserir, os dados que eu devo inserir no campo posto do VHF, tá? A dinâmica, nesse sentido, ele não Carla, você fechou o microfone. Acho que eu sem querer bati aqui. Obrigada, Jade. Então, o objetivo é que a gente reforçar, né, as práticas de inserção e conferência dos campos cliente posto dentro do VHF, para a gente ter o dado correto e fidedigno, né, da mensuração da produção das agências de viagens e empresas, né. Por que é importante essa informação e esse dado estar correto? Porque eles impactam diretamente nos relatórios de performance, né, das unidades dos clientes,
de acordos comerciais, análise e resultados de estratégias de vendas, tá? Então, é importante a gente evitar perdas de informações e dados e garantir a confiabilidade e dados fidedignos aí, para que todos os departamentos envolvidos que dependem dos dados inseridos nas reservas possam trabalhar de forma fiel, né, aos dados que são apresentados. Cômodo de novo. Eu entendi, na hora de passar aqui, sem querer estar ficando mudo, mas já percebi, obrigada. Então, o que é uma agência TMC, né? Uma agência TMC é uma Travel Management Company, é uma empresa especialista em gestão de viagens corporativas, né? Então, são agências que são contratadas por grandes empresas, para fazer a gestão de viagens dessas empresas. Então, isso envolve aéreo, hospedagem, transportes, enfim, tá? Então, exemplos de TMC, Maringá, Wagon-Lee, Copastur, entre outros. Então, as reservas desses canais, de um modo geral, elas são feitas de forma automática, né? Elas integram no sistema, no VHF, e com o campo cliente, na maioria, agora já com agência vinculada à empresa que que eles estão intermediando aquela solicitação. Qual é o nosso objetivo nessas reservas que integram? A gente verificar, o departamento de reservas conferir o documento da reserva, né? E verificar dentro do VHF se as informações que migraram estão de acordo com quem reservou, né? A forma de pagamento e fazer os ajustes necessários, tá? Então, é importante essa ação manual, né? No campo cliente, olhar se migrou a informação da agência mais empresa, né? Então, por exemplo, Wagon-Lee Santander, Copastur, sei lá, Itaú, Avol, Itaú, enfim. A gente tem que fazer essa conferência. E a necessidade do ajuste do campo posto dentro do VHF para faturamento, emissão de nota fiscal ou comissionamento, tá? Vamos lá. Então, o que a gente insere no campo cliente do VHF? Nesse campo cliente, quando é reserva particular, ele vai ficar lá como cliente particular. Quando é agência, é neste campo cliente que nós vamos inserir os dados da agência, e se for uma agência TMC, o nome da agência vinculado ao nome da empresa a qual a agência está intermediando aquela reserva, tá? Isso é importante porque vai permitir mensurarmos a produção tanto da agência quanto da empresa com o hotel e com a Atlântica, tá? Então, neste campo, lembre-se, é sempre agência mais empresa. A gente vai ver mais para frente que os cadastros que estão associados à agência e empresa, eles não têm nenhum vínculo de CNPJ, tá? CNPJ, às vezes aparece o IATA. Então, a busca, muitas vezes, se não migrou corretamente, tem que ser pelo nome da empresa. A gente vai mostrar ao longo aqui desse Conecta como que fazer esse processo. E no campo posto do VHF é onde nós vamos inserir os dados da agência ou empresa que será responsável pelo faturamento ou emissão da nota fiscal ou comissionamento, tá? Então, lembre-se, no campo cliente, agência ou agência mais empresa. No campo posto, é onde nós vamos colocar para quem é feito o faturamento, emissão de nota fiscal ou comissionamento, ok? Vamos lá. Então, a importância desses dados é a mensuração da produção, a análise estratégica e as informações estratégicas que a gente se baseia em cima disso, né? Então, como fazer a busca? Carla, migrou ou estou inserindo uma reserva que é para Wagon-Lee Santander. Como que eu vou fazer a busca? Coloquem sempre, né? Se vocês buscarem por CNPJ ou IATA, vocês não vão encontrar. O sistema não permite
aqui conosco não permite que exista mais de um cadastro com o mesmo CNPJ. Então, essas TMCs, eles atendem diversas empresas. Então, se fosse pelo CNPJ, ia ter vários cadastros pelo mesmo CNPJ. Então, a busca nesse campo aqui vai ser, para facilitar, a gente busca pelo nome da empresa, fica mais fácil de você fazer a busca, tá? Existem várias formas, mas o que a melhor, mais rápida que a gente sugere é buscar o cadastro pelo nome da empresa qual a agência está intermediando. Então, no nome, né, você coloca possui o texto e o nome da empresa a qual aquela agência está fazendo a reserva. E aí vai em buscar, né, no campo buscar, possui o texto, e aí vai aparecer no sistema todo o cadastro, todos os cadastros que existem com o nome daquela empresa. Então, eu estou buscando lá a Wagonli Santander, eu vou vincular Wagon Santander, tá? Pode ter mais de uma? Acontece. Aí eu vou, por exemplo, vou nessa aqui que tem o IATA também vinculado e faço associação. Então, no campo cliente, eu já vou ter informação que quem está comprando aquela reserva, quem está intermediando, solicitando aquela reserva para a gente, é a Wagonli em nome do Santander, ok? Aí no campo posto, a gente vai colocar para onde vai ser feito o faturamento, a emissão da nota fiscal ou o comissionamento. Se a agência for para a própria agência, a Wagonli, como no campo cliente não tem um CNPJ vinculado, eu preciso do CNPJ para o faturamento ou para emissão da nota fiscal, enfim, eu coloco os dados lá no campo posto da matriz ou do que está sendo orientado no documento da reserva, ok? Vamos lá. Se eu procuro, não encontrei, procurei de diversas formas, não achei nenhum cadastro daquela agência vinculada à empresa a qual estão solicitando a reserva. Então, nestes casos, vocês têm que associar ao cadastro da matriz da empresa, da agência, tá? Então, no documento vai ter os dados da agência, no campo cliente você vai inserir os dados da agência e não da empresa, tá? Isso é muito importante, é uma questão que é recorrente, a gente vê com frequência, a unidade, quando não encontra os dados da agência com a empresa, coloca os dados da empresa. Mas lembre que quem está pedindo a solicitação, quem está enviando, intermediando, é a agência. Então, é a da agência que tem que ser colocada, tá? Então, coloquem, vincule, quando não encontrarem o cadastro, vinculem os dados da agência no campo cliente, com os dados que constam no documento da reserva, coloca na observação da reserva, que a reserva está sendo feita pela agência X, atendendo a empresa Y, e a gente sugere sempre acionar a equipe comercial para solicitar o cadastro daquela empresa, tá? Ah, mas é só uma reserva. Gente, o que é importante, né? Baseado nos dados que a gente insere no VHF, é feito todo um trabalho comercial por trás, né? Tudo que a gente insere, não só as agências, os contatos, enfim, ele alimenta o banco de dados que, em cima deste banco, dessas informações, é que os departamentos de vendas, marketing, RM, enfim, se baseiam para fazer suas estratégias e ações. Então, vamos supor, é uma agência que nunca tinha solicitado para a gente. Começou uma reserva, ok? Pediu cadastro. A segunda já coloca o cadastro, eventualmente a equipe comercial vai olhar e falar, olha, essa empresa nunca produziu para esta unidade e começou a produzir. Vamos entender o que está acontecendo, como a gente pode trabalhar, como a gente pode otimizar e ajudar da melhor maneira possível, né? Trabalhar e otimizar essas vendas. Então, é importante isso para a gente ter uma mensuração das informações, dos dados, quem está comprando da unidade, ok? Então, é importante que não tenha, então, vincular o contrato, o cadastro da agência solicitante e acionar a equipe comercial para que seja feito o cadastro da agência mais empresa dentro do sistema, ok? A ação, o
a equipe comercial deu ok que fez a alteração, se está dentro do prazo, a gente consegue ainda fazer um ajuste da reserva, vocês voltam na reserva e faz ajuste lá do campo cliente, associando o nome da agência com a empresa. Se não for, passou o prazo, ok, nas próximas solicitações, vocês fazem vão ter o cadastro já em sistema e conseguir inserir normalmente os dados, ok? Então, é importante não colocar o nome da empresa, mas sim da agência, tá? Então, um exemplo prático aqui, que a gente está trazendo, é que no campo cliente, então, é uma reserva que foi associada à Vagoni Santander, e no campo cliente, o faturamento era para o banco, então, no faturamento, a gente vai colocar como Banco Santander, que foram os dados que foi inserido na reserva. O que é importante? Essas informações, esses campos cliente-posto, é fundamental que sejam inseridos e corrigidos antes do check-in do cliente, tá? Se o cliente fizer esse check-in, a gente consegue até vincular ele em um posto eventualmente. Às vezes pode dar erro, o sistema não permite, por causa de contrato, e o VHF, ele não vai criar conta, né, porque tudo que a gente insere lá como cliente, posto e hóspede, o VHF automaticamente cria contas, né, dentro do sistema, para a gente poder fazer lançamento de diárias, extras, enfim. Se isso é feito depois do check-in do cliente, o sistema não vai criar a conta deste campo posto aqui, tá? Bom, inseridos os dados de cliente posto tem que ser vinculado ao contrato válido, sempre de acordo com o tipo de tarifa que foi reservado, se é net, se é comissionado, enfim, e olhar se aquela agência não tem um contrato diferenciado com a Atlântica, como, por exemplo, um acordo descendial. Aí, nestes casos de exceções, né, de acordos pontuais, tem que ser vinculado o contrato de acordo com o que tem na planilha de contratos especiais que temos aí com a Atlântica, tá? Então, lá tem informação. Qual é o contrato que é vinculado em caso de reserva comissionada ou net para aquela agência. Se ela não tiver na listagem, é o que tiver dentro do documento da reserva, ok? Carla, só posso pedir Sim. uma licencinha só para colaborar com uma coisa referente a essa planilha de faturamento diferenciado? Claro. Para quem de reservas não tem acesso a essa planilha ou não tem conhecimento, a equipe comercial pode ajudar vocês. Isso a equipe comercial encontra de fácil acesso numa plataforma chamada Portal de Hotéis. Então, eles conseguem extrair essa planilha, ela tem todos os acordos nível rede com prazo de faturamento e outras informações importantes, né, de comissionada, essas coisas. Então, para quem não tem acesso a essa planilha, peçam para a equipe comercial de vocês, eles podem, porque eu acho até interessante a equipe de reservas ter essa planilha, porque, Sim. né, mais do que ninguém é quem insere a reserva para ter essa informação de fácil acesso. Certamente. Obrigada. Eu ainda não estou olhando aqui os chats, mas a gente volta neles aí. Obrigada pela contribuição, é super importante, tá? Então, avalie. Então, se não está no contrato, que você, lá sim, nessa planilha, a gente busca pelo CNPJ. Então, se não tem lá nada diferenciado, a gente vai seguir o que está efetivamente dentro do documento da reserva, tá? Então, aqui um exemplo de uma reserva TMC que veio pelo Minibis, né? Então, tem o número da reserva, que é a mesma que migra para a gente no VHF. Aqui a informação de forma de pagamento, né? A forma até tarifa, que é uma tarifa net, ó, negociada, que ela é uma tarifa net. E os dados da empresa, da agência, né? Então, ou da agência da empresa, aparece ali. Então, é Voitur atendendo a Banco do Brasil. Então, esses dados da agência mais empresa, ela migra aqui no campo cliente. Então, ela veio certinho, ó, Voitur, Banco do Brasil. O campo posto, ele não migra automaticamente. É essa ação manual que nós, em reservas, temos que fazer. Então, a gente vai olhar o quê? A gente olha o documento
e ver qual que é a forma de pagamento. Ah, esse caso, por exemplo, ele tem um faturamento, né? Então, vamos inserir aqui no campo 2 os dados para o faturamento. Então, a gente tem que olhar os dados do faturamento que tem aqui no final do documento e inserir esses dados no campo posto. Então, a gente vai pela regra. Primeiro, faturamento. Segundo, nota fiscal. Terceiro, comissionamento. Tá? Então, é faturada, então é ali que eu vou colocar os dados de faturamento. Então, a gente coloca os dados de faturamento, lembrando que nesse campo aqui não tem CNPJ, que a gente vai vincular o que está aqui, tá? Então, pode ser da própria agência, pode ser até da empresa, para onde vai ser feito o faturamento ou a emissão da nota fiscal, ok? Então, em nenhuma hipótese, a gente tira a informação aqui de cliente posto, ou, migrou como Voitur Banco do Brasil, mas é faturado para Voitur, então eu vou deletar, tirar a informação aqui e colocar o do Voitur para onde é o faturamento. Não, tá? É colocar, adicionar informação no campo posto, e vocês já podem direcionar, até sugiro isso, fazer o direcionamento, se é faturado, é diárias, já coloca ali, né, aqui no campo direcionamento, para onde vai ser faturado. Então, você pode selecionar a diária, já jogar para automaticamente o sistema rodar dentro lá da conta do campo posto, né, da Voitur ali da matriz. Isso é de cada unidade, porque já tem a unidade que fala, não, a gente prefere que a recepção faça esse trabalho, porque eles já fazem essa auditoria antes do lançamento, mas dá para fazer de forma automática via sistema, o sistema permite essa ação, ok? Então, aqui foi preenchido a informação adicional, ok? Então, aqui um outro exemplo de um documento do B2B, né? Então, aqui veio já a informação, tem casos até que vem aqui como o nome da empresa já direto, e aqui a gente sempre vai ter informação da agência. Então, aqui, por exemplo, é um documento da Cobrastur, em nome o cliente que eles estão atendendo é a Fibra Energia, né? E aí a gente vincula aqui, ó, Copastur, já veio como Copastur Fibra Energia, e aqui a gente pode ver que não tem o CNPJ vinculado, porque esses contratos, né, esses cadastros, na verdade, de agência mais empresa, não tem o CNPJ vinculado realmente, tá? De novo aqui, a tarifa net, então a gente sabe que é o contrato vai ser vinculado a uma tarifa net, né? E aqui no campo, neste caso, por exemplo, que eles precisam, o pagamento é cartão virtual, então o pagamento é ou direto para o cliente, ou via o cartão o cartão virtual, neste caso aqui, mas eu preciso que a nota fiscal seja emitida em nome da empresa, ó, da Vibra Energia. Então, aqui no campo cliente, eu vou manter o Copastur Vibra Energia, porque eu estou mensurando os dados, né, a produção dos dois, tanto da Copastur quanto da Vibra Energia. E no campo posto é para onde eu vou emitir a nota fiscal. Então, eu vou vincular, já que o pagamento é direto, né, via cartão, eu vou vincular o CNPJ neste campo aqui para fazer a emissão da nota fiscal, coloca também na observação da reserva, tá? Então, este campo aqui, posto do VHF, sempre a gente vai ter que mexer, né? Então, por mais que migre certo ali o campo cliente posto, o campo cliente, o posto a gente tem que olhar, ok? Então, exemplo de documento, ou um outro documento de reservas também da B2B, esse caso aqui da Bracel, né? Que é o da agência e da empresa. Também aqui informação que não é comissionada, emissão da nota fiscal, o pagamento feito via cartão. E aí a gente, nesse caso, como não tinha, ele migrou certinho também, ó, Maringá Bracel. Novamente, não tem documento, então não busquem pelo CNPJ, que vocês não vão localizar realmente. E aí, fazer o vínculo, eventualmente, do campo posto, tá?
Outro ponto de atenção... Ai, peraí que eu vou voltando aqui, não sei o que aconteceu. Eita, tô tentando subir e tá descendo, peraí. Então, existem também, que é uma coisa que alguns hotéis estão esquecendo, eventualmente, de fazer o ajuste a tempo, até, de reservas de canal TMC, né, que estão migrando com aquela informação não efetuar check-in, né, neste canal TMC. Então, essa foi uma solução que foi encontrada para reservas que a gente não tem um número SB para migrar no VHF, que antes, né, dessa solução, a equipe de reservas tinha que inserir toda a reserva manualmente. Hoje, essas reservas, elas migram, mas elas migram com essa informação. Então, ela é bem chamativa mesmo para fazer a alteração deste campo assim que a reserva vai migrar. Tá? Então, o importante é vocês fazerem a busca diariamente das reservas feitas no dia anterior e no dia, né, de check-in, por exemplo, hoje eu vou olhar o que entrou ontem e o que está entrando hoje, que tenha como nome, aí vocês buscam a razão social, não efetuar, tá? Que aí vai trazer toda a informação de todas as reservas que migraram, que estão no sistema, como não efetuar check-in neste canal TMC. O que eu faço com essa informação? A gente vai entrar em cada uma dessas reservas e fazer o ajuste do campo cliente e do campo posto, eventualmente, com os dados da agência, tá? Então, ela não migra porque ela não tem SB, mas não é que ela não tem o cadastro dentro do VHF, tá? Então, vocês vão fazer esse ajuste manual, olhando novamente todo o documento e fazendo esta alteração, ok? Então, a gente vai lá, dentro da reserva, nos dados complementares, terá o número da confirmação da reserva no canal, no caso aqui da Omnibis, vocês entram dentro da Omnibis, obtêm os dados da reserva e faz o ajuste, ok? Então, aqui é um exemplo, né? A gente faz a busca, não usa o sufixo /1, então é só o número mesmo da reserva da Omnibis. E ali vai ter informação. Então, por exemplo, daquela reserva que migrou como não efetuar check-in, foi feito por esse corporativo confiança. Então, clicando nos dados da agência, vai aparecer as informações e a gente busca pelo CPF, né? O CPF não, o CNPJ, e faz a associação dentro do sistema, né? Então, olha lá depois se está atendendo a uma empresa ou não, e faz o ajuste dentro da reserva, tá? Aqui a gente coloca, então, aqui os dados da agência, se está certo, a gente faz o vínculo, ok? Da mesma forma, o contrato, baseado no tipo de tarifa, né? Então, a tarifa, se é comissionado, se é net, enfim, faz o vínculo e confirma e faz o ajuste das alterações. Então, diretrizes do campo cliente agência mais empresa, quando é uma TMC, tá? No campo posto, a gente vai inserir, primeiro, os dados de quem está faturando, então, pode ser a agência, pode ser também a empresa, nada impede, tá? Não é faturado, o pagamento é direto com cartão de crédito, mas tem uma indicação lá de nota fiscal. Então, no campo posto, eu vou colocar os dados da empresa ou agência que vai ser para onde vai ser emitida a nota fiscal. Não, a reserva é direta, tanto a nota fiscal vai ser emitida no nome do cliente. Aí eu vou inserir neste campo aqui se tem para onde vai ser feito o pagamento da comissão, se for uma tarifa comissionada. Se não for, não precisa, não é nenhum desses casos. Então, não precisa inserir nada no campo posto, ok? Então, as reservas, elas migram, de modo geral, já preenchido corretamente o campo cliente com o nome da agência e da empresa. Então, ele já garante ali a mensuração da produção.
Quando não migrar automaticamente, esse ajuste deve ser feito manualmente pela equipe de reservas, ou eventualmente recepção, nada impede, né? E o cadastro não possui CNPJ vinculado, então não façam uma busca por esse campo de CNPJ que realmente não vai apresentar nada para vocês, tá? Então, é obrigatório no campo posto do VHF os dados da agência ou empresa para faturamento, nota fiscal ou comissionamento. E aí a gente vai abrir a pergunta, eu estava vendo ao longo aqui da apresentação que o chat aqui estava bem agitado. Vamos lá. Nossa, pode. Você vai deixar o celular? Vamos lá, pessoal. Respondendo alguns questionamentos aí. Alguns eu já respondi, alguns eu deixei para responder agora, tá? Oi, Elan, o seu áudio está dando eco. De novo, só para a gente não ter nenhuma dúvida. Elan? Esse tema das reservas, que antes as reservas migravam sem com o campo do cliente em branco, as TMCs, não sei se vocês se recordam, né? Então, elas migravam em branco e a gente tinha que buscar e corrigir para ver quem era o cliente. Então, agora elas não migram mais em branco, elas migram com esse cliente não fazer check-in como um alerta. É proposital, então as reservas migram dessa forma. Como eu coloquei aqui no chat, são agências que não possuem código SB dedicado, tá? E dá para ouvir? Estão me ouvindo bem? Acho que o eco foi só na hora entre eu acionar o meu microfone e a Carla desligar o dela. Tá bem longe o seu áudio, assim. É um alerta para a gente, na verdade, quando a gente vê no departamento de reservas, essas reservas, quando a gente tira a lista, vai fazer a conferência, é um alerta. Então, essa reserva a gente sabe que a gente tem que conferir. O ideal é que essas reservas sejam conferidas com antecedência pela equipe de reservas, né? E que só aconteçam em último caso, em reserva de última hora que, né, não tivemos tempo hábil para corrigir, foi feito de hoje para hoje, aí a recepção tem que corrigir também, tá? O ideal é que não se faça o check-in dessa reserva com esse cliente dessa forma, tem que atualizar, tá? Por quê? Senão, quando a gente vai lá no relatório do Power BI, né, dos relatórios de produção de agência, de cliente, de empresa, a gente vai ter lá um cliente não fazer check-in. Se a gente puxar pela unidade de vocês, a gente consegue ver a produção, quantidade de reservas que não foram feitas as alterações, tá? Porque foi feito o check-in dessa forma. Tá? Mesmo que é pagamento direto, tem que atualizar. E aí, trazendo já um outro tema que foi questionado aqui, o porquê que na Atlântica a gente utiliza assim dessa forma, visto que colaboradores que trabalham conosco hoje já trabalharam anteriormente em outras redes, e aí o processo é inverso, é diferente e tal. Então, sim, vocês têm razão, aqui na Atlântica é dessa forma que a gente trabalha, e aqui dentro da Atlântica, esses campos, para nós, têm objetivos, finalidades diferentes. Então, para que a gente utiliza, é importante vocês saberem. O campo cliente, a gente utiliza para mensurar a produção desses clientes, seja de agência, de empresa ou cliente mais empresa, né? Quando é uma agência que solicita intermediando a reserva para um posto dedicado, tá? Quando a gente vai lá, e aí eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, é importante vocês sentarem com a equipe de vendas e, né, pedir para eles mostrarem para vocês como reflete isso no Power BI. Então, lá a gente consegue puxar por hotel a produção de cada cliente. Então, por isso que no campo cliente, a gente precisa sempre ajustar corretamente. Se for uma agência mais empresa envolvida, precisa constar os dois no campo cliente, né? Então, um exemplo que você usou da Copastur, foi Copastur, qual que era o posto dedicado? Pode ser qualquer agência, Maringá, Suzana, um exemplo, tá? Tem que estar no cadastro Maringá, Suzana, tá? E normalmente esses cadastros, na sua grande maioria, esses cadastros não têm CNPJ. Por isso que a gente reforça sempre a importância de buscar os cadastros pelo nome e não pelo CNPJ.
Porque se a gente buscar um CNPJ específico, vai vir um cadastro daquele CNPJ, né? E aí pode vir um cadastro de uma agência, um cadastro de uma empresa, que não é o que a gente precisa. Então, filtrar, utilizar os filtros pelo nome da empresa, ainda que a reserva tenha sido feita por uma agência, né, intermediando o processo, a busca pelo nome da empresa, ela só vai diminuir ali no filtro a quantidade de respostas que a gente vai ter no VHF, porque eu vou ter muito menos cadastros, vou ter menos cadastros, né, na verdade, a gente vai ter menos cadastros no nome de uma empresa do que no nome da agência, que a gente vai ter muitos cadastros das TMCs de todos os postos, tá? Então, é só uma forma de facilitar a busca, mas tem que ter o nome dos dois. Ah, Elaine, não tem um cadastro, eu tenho um cadastro só da empresa, mas eu não tenho agência empresa. Neste caso específico, o procedimento é utilizar de quem está solicitando a reserva, como a Carla falou, da agência. E aí, o que a gente já tem que fazer imediatamente? Acionar o comercial e falar, olha, eu só tenho um cadastro ou da agência separado ou da empresa separado. Eu não tenho um cadastro que a agência é mais posto, eu preciso que seja criado esse cadastro. Porque a gente não consegue criar, são cadastros de TMCs que só a equipe comercial tem que abrir chamada na Lecom para criar esse novo cadastro, tá? Então, mas é importante. É uma reserva, é a primeira reserva. Se a gente fizer isso na primeira, que acontece que a gente vê, as próximas reservas a gente já tem o cadastro. Com isso, a produção ela vai ser mensurada corretamente. O que é muito importante a gente ter em conta? Quando a equipe comercial vai renegociar uma tarifa com o cliente, senta lá com o cliente e puxa no BI o relatório de produção, né? É importante que o nosso relatório de produção bata com o relatório do que o cliente tem lá. E muitas vezes, por que não bate? Porque a gente fez a inserção de forma indevida, tá? E isso é muito importante. Imagina, né, tipo, ali conversando com o cliente, eu tenho uma produção menor do que ele está falando que ele tem que produzir para mim. Na verdade, a gente deveria ter a informação correta, né? Então, até aqui tá claro? Se vocês quiserem colocar um joinha, ok, só para a gente saber se esse tema tá ok, senão a gente precisa explicar de uma outra forma mais clara, detalhado, tá? Mas é muito importante que isso fique claro, tá? Isso, aqui na Atlântico, o campo cliente, então, a gente utiliza para mensurar a produção do cliente, tá? E o campo oposto? Como que a gente usa aqui na Atlântica, né? Na Atlântica, a gente vai utilizar, reforçando o que a Carla falou anteriormente, para faturamento e emissão de uma nota fiscal, né? Ou, eventualmente, aí, comissionamento, né? Principalmente importante, tem reservas que a gente fatura, que a comissão é deduzida automaticamente no boleto, que são essas exceções que a gente falou, que a gente tem que olhar na planilha, quem tem contrato descendiado, então é muito importante se atentar e tomar cuidado, porque a gente, às vezes, para não faturar errado, tá? Porque tudo começa a origem em reserva, a gente tem que fazer o maior cuidado ali, e cada caso é um caso, né? Agora, Elaine, às vezes não dá certo, às vezes não funciona, por quê? O que eu peço para vocês terem atenção, né? Quando a gente preenche cliente e posto, né, a gente tem dois outros campos abaixo que a gente precisa também preencher normalmente, que é o contrato. O contrato, ele está associado com aquele cliente que a gente colocou ali, ou no campo cliente ou no campo posto, tá? O que precisa coincidir? Se eu coloco um contrato NET na agência, né, ali no campo cliente, eu preciso colocar que é NET do outro lado também, ou comissionado a mesma coisa. Se eu coloquei de um lado que é comissionado, o outro também tem que ser comissionado, tá? Então, isso é padrão, tá? Eu não posso misturar um comissionado ou NET. Eu tenho um contrato aqui, não tenho aqui. Então, aí é o problema. Não estou conseguindo fechar, não estou conseguindo faturar, não estou conseguindo encerrar. O que a gente pede, né? A inserção da reserva tem que ser feita corretamente lá no início. Viu que não tem tudo que a gente precisa, o campo cliente, o posto, os contratos respectivos, o que tem que ser feito? Tem que acionar a equipe de distribuição, abrir um chamado para que eles criem esse contrato. Já faz um tempo, se eu não me equivoco, desde o ano passado, a gente não tem mais autonomia para criar contratos, tá? Porque às vezes já existia um contrato, alguém ia lá, criava um contrato duplicado, e aí a gente poluía muita base de dados. Então, assim,
Todos os contratos são abertos, criados pela equipe de distribuição. Viu que não tem o contrato, na inserção da reserva, já abre o chamado, porque a gente tenha tempo hábil deles criarem o contrato, depois a gente volta e atualiza a reserva com tempo hábil, tá? É uma reserva de última hora, coloca no chamado, que é urgente, tá? Então, muitas vezes, é isso só o problema. Não existe um contrato ali que a gente precisa utilizar para aquele cliente. Essa parte ficou clara? Então, assim, tanto no cliente quanto no posto, precisa associar com um contrato. Ambos precisam ser ou net ou comissionado. Não precisam ser exatamente iguais, né? Mas precisa, não tem exatamente o que você precisa, né? Usa o padrão, desde que seja net ou comissionado. Mas precisa ser os dois, ou net ou comissionado. Viu que um dos lados ali, principalmente, acho que o mais importante é o do lado do posto, que é o que vocês comentaram aqui. Aí eu consigo alterar aqui no cliente, mas não consigo no posto. Principalmente no posto, que é onde a gente coloca as informações de faturamento, emissão de nota fiscal, comissão, é ali que tem que ter um contrato associado corretamente. Então, não tem que abrir cadastro para distribuição. Ninguém consegue, nenhum departamento, nem nós aqui conseguimos criar o cadastro. Aqui a gente, se precisa, também tem que abrir o chamado para distribuição. Isso tudo certo? Tá claro aqui? Precisa alterar, né? Então, teve uma pergunta, eu preciso alterar? Precisa por essas questões que a gente falou, né? Então, cliente é para mensurar produção. O posto, então, claro que vai ter caso a caso. Se é uma reserva que está sendo feita só pela agência, eu vou colocar a agência no cliente e é faturado para essa mesma agência, não tem por que utilizar o campo posto, tá? Mas nos casos onde eu vou ter agência PMC mais empresa envolvida e eu preciso do cliente colocar ela ali sem CNPJ para mensurar a produção, mas no posto eu vou colocar as informações para faturamento e emissão de nota, eu preciso preencher os dois campos corretamente, tá? Então, falamos de não fazer check-in, que eu anotei, dos cadastros, que tem que reportar para vendas, dos contratos que tem que ser abertos, chamados na lei compra e distribuição, os objetivos diferentes, finalidades de cada campo e como a gente utiliza aqui na Atlântica. Foi isso que eu anotei. Alguma das perguntas, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O que eu vi recorrente aqui no chat é com relação ao tentar fazer o ajuste dessas reservas, não efetuar check-in, que dá erro, né? Olhem, o que é importante, vocês olharem se o tipo de contrato do cliente, no campo cliente, associado ao campo cliente, e o que está associado ao campo posto são equivalentes. Em que sentido? Um está net, outro comissionado, vai dar erro. Ele tem que ser equivalente, tá? Tanto no campo vinculado ao cliente, quanto ao campo vinculado ao posto. Então, vê se isso não é um ponto, e se for recorrente, abram o chamado, mas aciona a gente também para que a gente possa verificar aí o que pode estar acontecendo, porque aqui a gente tem acompanhado alguns, é feito o ajuste sem nenhum alarde. Então, a gente tem que entender o que está ocasionando esse erro aí, qual é a ação que está sendo realizada que está ocasionando esse erro. Tanto na parte aí do ajuste de reserva, e eu vi que alguns hotéis mencionaram também, que na hora de encerrar a conta, alguns hotéis tiveram dificuldades. Teve um hotel que mencionou que para a equipe de recepção encerrar a conta como posto fica mais difícil, enfim, mais complexo. Aí é um alinhamento com a equipe de recepção. Vocês têm que colocar na observação da reserva para onde vai ser feito o faturamento, e eles só fazem a transferência, né, do que é devido dentro do campo ali do posto. Outra pergunta que coloca aqui aqui, então, o pessoal do Bela Cinta está falando que não consegue. Me manda um exemplo, tá? Manda para a gente um exemplo para a gente olhar o que pode estar ocorrendo, ok?
se está em check-in, pode ser, ou check-out, a gente tem que entender o que está impedindo esse ajuste por parte de vocês. Então, passam para a gente aqui no processo de reservas, para mim, Elaine, Andressa, que a gente vai avaliar e entender o que está acontecendo, ok? Teve um questionamento aqui também com relação ao cliente posto, se for o mesmo, né? Se for o mesmo, é uma agência, é a matriz, não tem nenhuma empresa correlacionada no documento, é faturado, não precisa adicionar nada no campo posto, porque é tudo da empresa. E o sistema também não vai permitir você colocar 2 campos com o mesmo CNPJ. Então, você coloca só no campo cliente e faz normalmente a reserva. Só complementando, tem uma questão aqui, acho que do Transamérica Collection, Orion, por que pode dar esse erro quando a gente coloca o mesmo contrato, tá? Então, dá uma olhadinha se é o caso, se não for, aciona aqui, manda pra gente aqui no chat do Gmail, um exemplo, print, ou manda reserva, a gente dá uma olhada. Mas a gente não pode repetir o mesmo contrato. Então, como eu falei, cada contrato, ele é respectivo a cada cliente individualmente, né? Eu não posso ter nos 2 campos, cliente e posto, o mesmo cliente, né? Eu só vou utilizar isso quando são cadastros de clientes diferentes. Então, no cliente eu não coloquei o CNPJ, no posto eu vou pôr o CNPJ. E aí embaixo no contrato a gente tem que alterar. Então, se às vezes a reserva migrou de um jeito, a gente tem que atualizar o contrato também. Então, se eu não estou equivocada, eu tenho quase certeza que esse erro dali, porque a gente está tentando utilizar o mesmo contrato ou a ausência do contrato, tá? Para poder finalizar aquela reserva. Dá uma olhadinha, senão aciona a gente depois aqui no offline e manda pra gente, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? A gente está finalizando aqui o nosso horário. Eu acredito que, pelo que eu anotei, a gente tenha respondido todas as dúvidas, ou pelo chat, ou verbalmente. Se tiver mais alguma, a gente tem mais uns minutinhos aqui. Quem cria o código SB? Então, o código SB é a própria agência que tem que solicitar para todos. Então, a gente já foi atrás disso, a gente não consegue criar, senão a gente criaria esses códigos SBs, mas é a agência que tem que pedir para todos. Então, essa foi a solução que a gente encontrou, né, para que essas reservas TMC migrem, pelo menos elas migram, a gente tem só menos trabalho ajustado quem seria uma reserva inteira do zero, né, todos os campos, conferir. Então, uma reserva que migra, a gente só tem que ir lá e atualizar. Então, e aí esse alerta dessa forma para justamente chamar a nossa atenção e fazer essa correção. O que é importante fazer sempre antes do check-in e só depois dar uma olhada quando a gente atualiza o cliente, se a gente também atualizou o contrato, tá? Porque aí tem que atualizar direitinho. O contrato de uma agência não está fixando no posto quando o salvo ele desaparece. O que... Manda pra gente fazer um teste. Pode chamar a gente no chat e a gente faz um teste aqui. Se quiser mandar por e-mail, pode mandar por e-mail, pode copiar todas nós 3. A gente faz uma junta médica aqui e analisa o caso, tá? Mais alguma dúvida? É importante que vocês tragam esses dados, claro, também na Lecom, mas é recorrente, acionem sempre a gente para a gente entender se é pontual para aquela unidade, se acontece com outras, para vocês também nem serem, eventualmente, apontados por uma questão técnica aí que não está no nosso conhecimento. Então, estamos aqui também para auxiliar, para que façam todas as ações dentro do processo. Se existe alguma limitação sistêmica, alguma questão ali que não está funcionando da forma como deveria, né, apropriada, tragam para a gente vai entender, é uma questão dentro do processo, é do sistema, e aí a gente trabalhar na solução disso, tá? E só mais uma que eu vi aqui reforçando, realmente não pode deixar o mesmo cliente exatamente igual nos 2 campos, tá? Porque, na verdade, também não faz sentido. Então, ou a gente vai utilizar só o cliente, ou a gente vai utilizar o cliente posto, lembrando que são finalidades, objetivos diferentes desses campos, e quando a gente utiliza o cliente sem o CNPJ para efeito de cadastro de produção, mensuração de produção, aí sim eu vou utilizar o posto CNPJ, tá? Mas se houver contratos iguais, não pode utilizar dos 2 lados, tá? A gente tem que
ver por que eu estou utilizando os dois iguais, onde que eu estou errando, onde que eu tenho que alterar ali, tá? Mas na dúvida, aciona aqui que a gente ajuda vocês, tá? Nosso papel aqui é ajudar vocês, a gente vai ter o maior prazer em ajudar e solucionar essas questões, tá bom? Para cada vez mais a gente ter menos esses erros e a produção, né, os relatórios mais assertivos e também que ninguém seja prejudicado aí na auditoria pontuado, tá? Alguns contratos sumiram, alguma atualização, posso verificar aqui internamente com a equipe de distribuição e depois retorno para vocês, tá, Redolfo? Depois me chama aqui no chat, eu vou verificar com a distribuição e retorno para vocês. Existem alguns contratos novos que estão sendo realizados, de ajuste que tem que ser realizado com relação à nova tributação, né? E eles estão enviando aí para as unidades os comunicados assim que é feito essa ação. Tem que olhar se vocês receberam alguma coisa, a gente pode também verificar aqui e retornar para vocês, tá? Mas eles estão fazendo alguns ajustes, sim, por causa da nova tributação, e eles estão comunicando às unidades assim que são feitas e quais as ações que vocês têm que fazer, de ajuste de reservas, realmente, que tem a questão de não incluir mais o ISS. Mas lembra que contrato, quem cuida é distribuição, então qualquer dúvida vocês podem abrir um chamado na Lecom e questioná-los, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso, a gente está finalizando no horário. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, obrigada pelas dúvidas, é muito importante que vocês tragam para nós. Caso tenha ficado alguma dúvida, conte conosco para apoiá-los. Esse material a gente vai subir, a Jade vai subir, depois avisa vocês quando estiverem lá na nossa trilha na plataforma. Ele fica dentro do Smart Leader, na parte de Conecta HI, tá? Obrigada, Exatamente. pessoal. Tchau, obrigada. Tchau.